A paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, lição de número 10, com data de 6 de setembro de 2020. Título da lição: Provai se os Espíritos são de Deus. E o textuário diz: Amados, não creiais em todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Verdade prática: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. É bem verdade que existem muitos falsos profetas, como existem falsos mestres, falsos ensinadores, falsos pastores, até mesmo falsos cristos aparecem. Antes de prosseguir com a lição, quero agradecer a você, meu querido irmão, querida irmã, que tem nos acompanhado, que tem seguido o nosso canal, tem orado pelas nossas vidas, orado por esse trabalho, por esse projeto. Deus abençoe a sua vida, nosso muitíssimo obrigado. Nesta semana conquistamos a marca dos 500 inscritos para este canal, em apenas 3 meses, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. O canal, na verdade, existe há 9 anos, mas estava parado, né? Mas no dia 14 de maio de 2020, demos aí uma nova vida para o canal, e aí com a Escola Bíblica Dominical tem sido para nós um canal de bênçãos para divulgar a palavra do eterno Deus. E esta marca de 500 inscritos não seria possível se não fosse o seu apoio, a sua oração. Cada vez que os irmãos compartilham nossos vídeos, estão nos ajudando a divulgar para outras pessoas, para que conheçam o nosso canal. E com isso, o Senhor Jesus vai acrescentando os inscritos semana após semana. Graças a Deus e graças ao seu apoio, nosso muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Dando sequência à nossa lição, a leitura bíblica em classe se encontra em Neemias capítulo 6, do versículo 10 ao 14, depois 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21, e 1 aos Coríntios capítulo 14, o versículo 29. Faça a leitura, se não fez, faça agora, para que possamos aí dar sequência no estudo, compreendendo tudo que o nosso Deus quer falar com cada um de nós através desse ensinamento. Graças a Deus. Comentário e introdução. Na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. A verdade é, meus irmãos, que o inimigo ele ataca fora da igreja, mas também ataca dentro da igreja e principalmente dentro da igreja. O inimigo ele usa de forma ardilosa para querer destruir a comunhão entre os irmãos, para querer lançar um irmão contra outro irmão. E neste intento maligno, o nosso adversário levanta os falsos profetas, trazendo mensagens para criar confusão na mente das pessoas, mexendo com a estrutura da igreja local. Muito bem, meus irmãos, não esqueça, por favor, de deixar o seu like. Clica nessa mãozinha aí no curtir para dar aí uma força para este vídeo, para que este vídeo seja mostrado para um número ainda maior de pessoas. Cada vez que você clica no like, cada vez que você deixa um comentário aí abaixo, o YouTube automaticamente começa a mostrar esse vídeo para centenas e centenas de pessoas, tá bem? Nós precisamos desse seu apoio também. Deus abençoe. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí nessa letrinha vermelha aí, ó, inscreva-se no canal Semeando Missões. Será uma bênção, um prazer ter você aqui participando dessa família, graças a Deus. Voltando à nossa aula, o ponto central da lição de hoje diz: o discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia dirão: Senhor, no teu nome profetizamos,
no teu nome curamos. E o Senhor vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Muito cuidado com essa situação. Nem tudo que faz barulho está cheio de Deus. Cuidado com esse conceito errado, tá? Já vi muito isso. Ai, pastor, vou lhe trazer aí, vou lhe apresentar um irmão aí que é uma bênção. Vou lhe apresentar uma irmã aí que é uma bênção. É usada, é vaso, é isso, é aquilo. Cuidado com esse tipo de coisa, viu? A Bíblia diz para provar os espíritos. Provar se esses espíritos são de Deus. Título da lição: provai se os espíritos são de Deus. Amém? Tópico número 1. Cuidado com os falsos profetas. Primeiro subtópico: os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Os samaritanos acompanharam de perto a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém, e estavam atentos ao valor que os judeus davam aos profetas Ageu e Zacarias. Até porque aprendemos em uma lição anterior que Ageu e Zacarias não simplesmente profetizaram sobre a reconstrução, mas estavam ali juntos, trabalhando, envolvidos na obra de Deus. E havia um apreço muito grande, uma admiração e um respeito muito grande por parte dos judeus. O escritor vai nos dizer assim, por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles. E claro que isso não dava contentamento nenhum na alma dos samaritanos. Eles ficavam irritados, eles tentavam de todo jeito se envolver com os judeus na reconstrução tanto do templo quanto dos muros da cidade, mas isso não era permitido pelos judeus por uma questão de princípios, por uma questão de respeito à vontade do eterno Deus. Sendo assim, depois de tentar várias vezes se entrosar com os judeus nos trabalhos, mas isso lhes era recusado, os samaritanos então usam estratégias malignas contra os judeus e principalmente contra Neemias, que estava liderando a reconstrução dos muros. O que nós vemos aqui, meus amados? Depois de tentar essa amizade, tentar entrosar nos trabalhos, mas foram rejeitados os samaritanos por questão de princípios, como nós já falamos, então usaram este golpe baixíssimo, pagaram profetas, alugaram, deram dinheiro para profetas, comprando uma mensagem falsa, e que levaram essa mensagem até Neemias, dizendo que a vida dele estava correndo perigo, que Neemias deveria correr para dentro do templo e se esconder ali dentro. Por isso que o crente precisa conhecer Bíblia. O crente não tem que ser levado por historinha que chega pela internet. O crente não tem que ser levado por profetadas, que eu não chamo nem de profecia. Como dizia o saudoso pastor José Perozin, profetadas. Aplicaram aí uma profetada sobre Neemias e ele não caiu nessa, glória a Deus. Crente de oração, crente conhecedor da palavra de Deus, não cai em conversa fiada. Aquela mulher, a tal de Noadias, essa profetisa, ela chegou apavorando, né? Corra para o templo, Neemias, querem te matar. Ele diz, peraí, eu não sou criminoso nenhum. Por que eu me esconderia? Por que eu fugiria? Vamos ali no texto, na leitura bíblica em classe. Versículo 11, Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias sabia que somente os sacerdotes podiam entrar dentro do santuário, dentro do templo. E aonde se esconderia dentro do templo? No lugar santíssimo, ou chamado também de Santo dos Santos, né? Porque se entrasse somente na parte primária do santuário, que também era um espaço para os sacerdotes, para os levitas, ali não haveria onde se esconder.
Se ele quisesse um esconderijo onde ele ficasse bem oculto, seria lá dentro do Santo dos Santos, por trás das cortinas. Neemias, então, aí encontrou a farsa, descobriu que aquela profecia não era de Deus. E ele disse: quem há como eu que entre no templo e viva e sobreviva, continue vivo, eu de maneira nenhuma entrarei no templo. Ou seja, é falsa. A profecia que me trazes é falsa. Precisamos discernir os espíritos, precisamos discernir a palavra que estão nos entregando. Cuidado, meus irmãos, muitas pessoas se deixam levar por tais profetadas e findam perdendo a salvação. Vamos adiante. Aqui o escritor ainda diz assim, ó: o exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Diga-se de passagem, está cheio de gente desse tipo, infelizmente. Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Põe esse povo para correr. Repreende em nome de Jesus. Número 2. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Daí, como nós falamos, a chave para ele descobrir que aquela profecia era falsa. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate, para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar contra Deus. Armadilha. Cuidado, viu, com essas vozinhas suaves que vêm para cima de ti. Cuidado. Tem pessoas com inveja do teu crescimento na obra de Deus e vão investir pesado para querer destruir aquilo que Deus está construindo na sua vida. E essas pessoas não vêm fazendo barulhão, não. Essas pessoas vêm sutilmente dizendo: eu sonhei contigo, eu tenho aqui uma mensagem de Deus para a tua vida. Tenha cuidado, meu irmão e minha irmã. Meus irmãos, a profecia, ela não pode contrariar o que está escrito na palavra de Deus. A profetisa Noadias diz para Neemias, que não era sacerdote, entrar, se esconder, se refugiar dentro do templo. Estava totalmente contrária à palavra de Deus. Quando nós recebemos alguma profecia e percebemos que a profecia não encaixa com a palavra de Deus, não tenha medo de dizer: esta mensagem não é de Deus. Ou foi da carne humana, algo do espírito do homem, ou algo do espírito maligno, o espírito das trevas, porque também influencia na mensagem para trazer confusão. Eu anotei aqui: a profecia que vai contra a santidade estabelecida por Deus, esta é falsa. Outra anotação: se a profecia tem falhas, não é de Deus. A profecia de Noadias estava repleta de falhas, então foi fácil para Neemias identificar e concluir dizendo: não é de Deus. Tópico número 2. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Meus irmãos, aqui no capítulo 13 do primeiro livro dos Reis, narra-se a história de um profeta que faz uma predição contra o altar do rei Jeroboão. Nós não vamos ler o capítulo 13 por completo, mas somente para que os irmãos tenham uma ideia do que está dizendo. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá até Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que queimarão sobre ti. E ainda continua no versículo 3. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Esta mensagem deste homem de Deus mexeu com o rei Jeroboão. Jeroboão estende a mão sobre o altar e diz para o moço: pega no altar, querendo Jeroboão que o profeta pegasse no altar para poder também
dizer algo, quem sabe talvez para fazer uma oração e anular aquilo que havia falado. Mas antes que Jeroboão proferisse algo mais, a mesma mão que ele estendeu sobre o altar, esta mão secou-se na mesma hora. Isto foi um grande sinal que Deus havia falado através daquele profeta. E, no mesmo instante, se cumpriu a profecia que o rapaz acabara de proferir. Versículo 5. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. O altar se fendeu, abriu uma grande fenda e a cinza foi derramada e a mão do rei secou-se. Ficou notório que Deus de fato havia falado pela boca daquele profeta. Veja o versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora à face do Senhor teu Deus e roga por mim para que minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo até a minha casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse: ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, eu não poderia aceitar nada. E o rei lhe pergunta: por quê? Porque Deus me disse que eu não comesse nem pão e nem bebesse água e não voltasse pelo mesmo caminho. Agradeceu ao rei e retirou-se do lugar. Haviam ali alguns jovens que ouviram essa conversa do profeta e o rei. E um desses jovens corre para casa e conta aquela história para o seu pai. E o seu pai era um profeta velho ali da região. E o profeta velho já teve uma ideia nesta hora. Montou no seu jumento. Para que lado foi o profeta? Foi naquele caminho e correu e atalhou. E o velho profeta, alcançando então aquele moço, pergunta: você é o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: sim, eu sou. Volte, vamos até a minha casa para comer pão e beber água. E o moço diz: não, Deus me disse para não comer pão, nem beber água e nem voltar pelo mesmo caminho. E aí o velho profeta, com muita astúcia, diz: mas o anjo do Senhor me visitou e disse para que você voltasse até a minha casa, comesse pão e bebesse água. Olha só a astúcia daquele falso profeta. Estamos resumindo porque o texto é longo, mas a história nos traz bastante instrução. A verdade é que o moço voltou pelo caminho, foi até a casa do velho profeta, comeu pão, bebeu água, e enquanto estavam à mesa, Deus agora usa aquele velho profeta que havia proferido ali uma falsa profecia dizendo que o anjo falou isso ou aquilo, mas agora Deus toma o velho profeta na mesa para repreender o rapaz e lançou então sobre ele o juízo, pois o moço havia desobedecido. Comeu pão, bebeu água e voltou pelo caminho. Resumo da história: quando o rapaz sai da casa do velho profeta, um leão o ataca no caminho e mata este moço profeta, que o nome nem é mencionado. O que nós entendemos aqui? A falsa profecia pode trazer morte para as nossas vidas. Precisamos do discernimento de espírito. O escritor diz aqui no texto da lição: o homem de Deus, que é o jovem de Judá, não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. Depois de ter comido pão, voltou e no caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. O velho profeta o recolheu e sepultou-o no seu sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. Queridos, nós devemos crer em Deus ou crer no anjo? E eu já vi pessoas dizer: porque o anjo do Senhor apareceu para mim e disse isso e isso, mudando, né? Eu me lembro de uma história aí no passado de alguém que precisava estabelecer um matrimônio no cartório civil, precisava estabelecer para poder
acertar a sua situação na igreja, na questão da sua membresia, participar da Santa Ceia, enfim, as formalidades. E a pessoa disse: não, porque o anjo do Senhor apareceu para mim no sonho e disse que o meu casamento já foi realizado no céu, que eu não preciso me preocupar com a lei dos homens, porque no céu o meu casamento já aconteceu. Queridos, profecia que vai contra os princípios da palavra de Deus é profecia falsa. Um sonho que vai contra a verdade bíblica também pode desacreditar desse sonho, pois é uma mensagem falsa. É para trazer confusão e destruição para a fé de alguém e talvez até de uma família inteira. Deus nos livre, Deus nos proteja contra este mal, em nome de Jesus. Letra C. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E Acabe respondeu: sim, tem o profeta Micaías. Eu não gosto muito dele não, porque tudo que ele profetiza é contra mim. Mas Josafá diz: manda chamar Micaías. Acabe enviou alguns moços dos seus para chamar Micaías. E no caminho esses moços diziam: ei, Micaías, é o seguinte, os profetas que estão lá na presença do rei estão profetizando assim, assim, assim. É bom que você fale a mesma coisa. Você precisa falar igual eles. E Micaías responde: o que o Senhor me disser, isto eu falarei. Como Micaías profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Micaías não se vendeu, não se deixou levar pela conversa dos falsos profetas. O que Deus colocou no coração dele, ele entregou para o rei. Isso lhe custou a sua liberdade. Foi preso, foi encarcerado e só lhe tiraram da prisão depois da morte do rei. Porque a profecia de Micaías se cumpriu e viram que de fato Deus falara pela boca deste profeta. Letra D. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes a enganar o povo por meio deles. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdades anunciadas por Jeremias. Tá na moda essa questão das pessoas quererem fama, quererem glória para si. A pessoa que se diz profeta, que sai por aí pregando de igreja em igreja, certo? E fica todo vaidoso porque as multidões começam a segui-lo. A pessoa não pode aceitar idolatria, não pode aceitar que as pessoas fiquem idolatrando a vida dele, o chamado dele. Isto é um mal terrível, isso é destrutivo. O profeta que permite que o povo o idolatre, esse profeta não é de Deus. Pode até ser que um dia ele teve algo de Deus na vida dele, mas a vaidade o corrompeu e agora ele perdeu muito do brilho que havia sobre a vida dele. Ainda há oportunidade de se arrepender, se converter, tornar a Deus e Deus se tornará a essa pessoa. Muito bem, nós vimos aí alguns exemplos do Antigo Testamento. Vamos ver o que fala aqui do Novo Testamento. Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Ainda existe nos nossos dias também. Letra B. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo estará então operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira com todo engano e injustiça. A síntese do tópico 2 diz: tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. É preciso discernimento espiritual para não cair no engano. Terceiro tópico: devemos julgar as profecias. Primeiro, Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja de Corinto era privilegiada, pois ela possuía todos os dons mencionados na palavra de Deus. E essa igreja de Corinto serve de exemplo para todos nós. O irmão vai entender o porquê.
Por que o exemplo? Porque ela tinha todos os dons e nós precisamos ter? Vamos entender o ponto. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Nenhum dom faltava a esta igreja. O conselho bíblico para nós é: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Embora a igreja de Corinto era privilegiada por possuir todos os dons espirituais, também era, por outro lado, muito problemática. Veja o título do capítulo de número 3 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. O espírito mundano causa dissensões na igreja. A igreja de Corinto enfrentava esta situação, pois o espírito mundano ali estava. Olha o capítulo 5. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Eu vou ler o primeiro versículo. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da mulher de seu pai. Então havia essa fornicação terrível, alguém abusando da madrasta, da esposa do pai dele, né? Então, alguém de dentro da igreja. Era uma igreja bastante problemática. O que nós deduzimos com isso? Que dons espirituais não santifica ninguém. Se santificasse, a igreja de Corinto era também a igreja mais santificada mencionada na Bíblia Sagrada. E, portanto, vemos em alguns exemplos que não era bem assim. Número 2. O despertamento renova os dons. Entendemos o seguinte: a igreja, para viver uma nova atmosfera espiritual, com interpretação de línguas, variedade de línguas e a manifestação de vários dons espirituais, a igreja precisa de amadurecimento. Ela precisa ser doutrinada para compreender isso, para que não haja escândalo, para que ninguém se escandalize. Imagine só, de repente num culto onde as pessoas ainda são imaturas, onde as pessoas ainda não foram ensinadas, doutrinadas para isso, imagine Deus tomar alguém com variedade de línguas e outro começar a interpretar. Aqueles que já são amadurecidos na fé e no entendimento da palavra de Deus vão compreender, vão dar glórias ao nome do Senhor, certamente vão até derramar lágrimas de alegria de ver essa manifestação sobrenatural dentro do santuário. Porém, os imaturos vão escandalizar, vão olhar assustado para aquilo, não vão entender. Tem alguém dentro da igreja que tem o dom de profecia, porém esse dom está estacionado, precisa ser renovado. O que aqui está faltando para que o dom de profecia seja renovado no meio do povo de Deus? Entenda bem esse ponto de vista. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar esses dons espirituais. E também como se deve julgar as profecias. Como que a igreja vai julgar as profecias se não foi ensinada a fazer tal julgamento? A lição está aqui para isso também. Ainda diz assim: nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. É uma mensagem profética, a igreja precisa examinar para saber qual a origem. É de Deus? Amém, glória a Deus. É do espírito do homem? É do espírito das trevas? Só vamos aceitar mensagem profética se ela provém de Deus. Agora, se a sua origem é outra, não devemos aceitar. O apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema, pois tem o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e também dos falsos profetas. Veja aquela história do primeiro livro dos reis. O velho profeta chega dizendo que um anjo do Senhor falou com ele. Imagine só, se o anjo tem direito de mudar a vontade de Deus. O profeta novo
Aquele jovem profeta de Judá não raciocinou. Ele deveria parar. Não, se Deus falou comigo que o caminho que eu devo que andar é esse, não posso aceitar tais coisas, agora vem um anjo mudar a conversa, agora vem um anjo contra a vontade de Deus, é laço, né? Deveria ter o tal discernimento, mas lhe faltou. Tópico número 4. Por que devemos julgar as profecias? Primeiro, porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. É a ordem da palavra de Deus. Não temos que engolir goela abaixo, aceitar. E essa modinha hoje pela internet, né? No Facebook e outras mais, mensagem de profecia e profecia e profecia. Se inscreva no grupo da profecia. E todo dia tem uma profecia nova. Uma não, tem dezenas, centenas de profecias. E os crentes, ao invés de buscarem a verdadeira profecia, essa sim é digna de toda aceitação. Esse negócio de ser levado por qualquer vento de doutrina. Desperta, tu que dorme, se levanta do meio dos mortos e Cristo te esclarecerá. Cuidado com esse negócio de estar correndo atrás de profecia. Ai, tem um profeta ali. Ai, tem uma profetisa ali. Cuidado com esse negócio. Eu dou graças a Deus que na igreja que nós pastoreamos, no estado do Acre, temos um povo amadurecido. Graças a Deus por isso. Temos um povo que o Senhor Jesus tem amadurecido através da palavra. A honra e a glória é dele, Jesus de Nazaré. Não é nossa, não. Amém? Não tem esse negócio de ficar correndo atrás de profecia para lá e para cá. E nós, como líderes, precisamos ensinar o nosso povo a ter este comportamento. Amém? Assim vai dar certo, em nome de Jesus. Ainda aqui, por que devemos julgar as profecias? O número 2 diz: porque os que profetizam são sujeitos a falhas. É homem e mulher que está profetizando. Então ele pode errar, ele pode falhar. E nós temos todo o direito de julgar isso aí, tá bem? Como eu falei aqui no primeiro, falo de novo. Não engolir de goela abaixo. Cuidado. Terceiro, outro motivo. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Hoje, voltando a falar da modinha aí das redes sociais, né? A pessoa pesquisa lá no Facebook, né? Eu vou pregar na igreja tal. Pastor, me adiciona aí no seu Facebook. Aí vai e adiciona. Ali pelo Facebook ele já descobre quem é a esposa do pastor, quem é o filho, a filha do pastor. Entra naquele Facebook e começa a estudar a vida daquela pessoa. Imaginemos uma situação. O pastor tem uma filha que acabou de divorciar e isso dá para ver pela página do Facebook dela, e ela se lamentando, e ou está desabafando, ou está chorando, alguma coisa ela está dizendo ali, porque hoje o povo tem mania de botar tudo ali no Facebook, né? Uma atitude muito errada, um costume muito errado. E esse falso profeta começa a ver o perfil de várias pessoas aí, não só da filha do pastor, do filho, da esposa, a vida do pastor, a vida dos obreiros que estão ali com ele, que essas pessoas vão ficando marcadas ali no Facebook, né? E o que esse camarada faz? Toma nota de várias informações. Essa aqui divorciou do marido. Esse aqui sofreu um acidente. Olha aí o obreiro aqui, deve ser presbítero lá, sofreu um acidente, né? Quase morreu, olha aí ele com esse negócio, essa perna pendurada para cima. Vai anotando tudo isso, vai anotando várias coisas que ele vê na rede social. Quando chega o dia do abençoado pregar lá na igreja, aí do meio da mensagem ele interrompe e começa a aplicar as profetadas, né? Minha filha, tenho visto suas lágrimas, fui eu que interrompi, aquela união não estava de acordo com a minha vontade. Começa a falar e a moça se derrama, é Deus que está falando e tal. Tem muito pilantra aplicando esse tipo de golpe. Tem muita pilantragem, infelizmente, aí no meio gospel. Infelizmente. Virou bagunça, e a falta de temor de certas pessoas que ainda batem no peito e dizem: eu sou homem de Deus ou eu sou mulher de Deus. Tá? Aí o outro lá: porque eu te livrei da morte naquele acidente. Ai, quem contou pra ele que eu sofri acidente foi o Facebook que contou, gente.
Desperta, pelo amor de Deus, abre o entendimento, repreende esses falsos profetas, identifique os falsos profetas e repreende. Nós precisamos dizer não para esse tipo de gente, para que esse tipo de gente não fique ganhando fama e sucesso dentro da igreja a custo do povo, a custo do suor dos irmãos, né? O que era para ser investido ali na assistência social da igreja, o que era para ser investido na compra de cadeiras, melhorar a igreja, melhorar a obra de evangelismo, a obra missionária, investir em missões, ganhar almas para o Senhor Jesus, vinda gastando com esse tipo de falsos mestres que Jesus bem nos advertiu acerca deles, e tá cheio por aí. Vamos ficar bem atento quanto a isso. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos mestres. Ou seja, tenham cautela, tenham cuidado. Jesus já avisava isso há mais de 2000 anos atrás. Número 4. Existe a possibilidade de que o profeta, aspas, né, ao enunciar a mensagem profética, aspas de novo, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. O que está dizendo aqui, irmão? Que a pessoa que se diz profeta, trazendo uma mensagem, pode estar sendo usado pelo Satanás para trazer confusão, para trazer contenda, para trazer destruição para a sua vida, para a sua família ou para a igreja do Senhor. Vamos vigiar e orar. Pedro disse: sede sóbrios, vigiai. E é constante isso aí. Nós temos visto muito sobre isso nesse trimestre. Graças a Deus que a lição do trimestre todinho está maravilhosa para a nossa edificação. Quinto tópico: como devemos julgar as profecias? Primeiro, examinando as escrituras. O profeta falou tal coisa essa noite, será que é assim mesmo? Vamos lá, como os crentes de Bereia, né? A Bíblia diz em Atos capítulo 17 que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Eles examinavam as escrituras para ver se aquilo que os apóstolos estavam pregando, de fato, realmente estavam de acordo com a palavra de Deus. Essa tem que ser a nossa atitude, meus irmãos. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até mesmo por um anjo do céu, ela está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Anátema é o quê? É maldito, é maldição. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ainda que um de nós, Paulo se coloca, né, na linha de frente, ele e os demais apóstolos, ainda que um de nós ou um anjo do céu desça para anunciar um evangelho diferente do qual nós já temos pregado para vocês, seja este considerado anátema, maldito. Resumo: mensagem profética que vai contra a verdade bíblica, vai contra a palavra de Deus, é uma mensagem falsa, só para ficar bem gravado na nossa mente isso aí, tá? Número 2, mais uma maneira de julgar as profecias. De que maneira devemos julgar as profecias? O primeiro foi lido agora, examinando a palavra de Deus, as escrituras. O segundo, através do dom de discernimento de espíritos. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra do Eterno: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então precisamos desse dom na nossa vida. O escritor diz aqui no texto: quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo reconhece. Isso é Deus que está falando. E a pessoa já sente até reações no corpo dele. A alma, o coração fica cheio. E quando pensar que não, ou sorri ou derrama lágrimas, as reações são várias. Diz assim: todo aquele que anda na luz como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. 1 João 1,7. Desse modo, o espírito de mentira não o engana com suas falsas profecias. Glória a Deus. O crente que é uma ovelha do Senhor conhece sempre a voz do seu pastor. Amém. Você conhece a voz do seu pastor? Então você é ovelha, graças a Deus. O que mais? A noiva conhece a voz do seu amado. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 8 e capítulo 5, versículo 2. A noiva conhece a voz do seu noivo. Nós estamos conhecendo a voz de Jesus? Analisa para saber se a profecia é de Deus ou não é.
Terceiro subtópico, a profecia se conhece pelo seu sabor. Essa profecia tem sabor de quê? Posso aceitar? Posso engolir? Ou é melhor rejeitar esse negócio? Olha só, também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Ainda diz aqui o autor, compare Sibolete e Shibolete, lá de Juízes capítulo 12, versículo 6. Eu quero ler aqui no dicionário Wycliffe a explicação dessa passagem lá de Juízes capítulo 12 e o versículo 6. O que era Shibolete? Veja bem, a forma não traduzida para a palavra Shibolete aparece na história do gileadita Jefté e dos eframitas que protestavam em Juízes capítulo 12, como uma senha usada para detectar os eframitas que estavam tentando fugir de Gileade pela passagem do Val do Jordão. Embora o eframita negasse sua ligação tribal, ele mostraria sua verdadeira identidade por sua incapacidade de pronunciar a palavra Shibolete corretamente, dizendo ao invés disso outra palavra, Sibolete. A diferença no dialeto entre os povos semitas forma a base da história. O que foi isso? Nesta guerra entre os gileaditas e os eframitas, os da tribo de Efraim e os de Gileade, eles estavam guerreando. E ao ver que os gileaditas estavam vencendo a batalha, estavam estes unidos com Jefté, os de Efraim agora tentam enganar. Ei, rapaz, não me mate, não me mate, eu também sou gileadita. Você é gileadita? Sim, eu sou. Aí a prova para saber se eram eles de Gileade ou de Efraim era dizer, então pronuncia aí, fale para nós aí Shibolete, porque os de Efraim tinham uma diferença na língua, uma dificuldade na língua, não conseguiam pronunciar Shibolete, eles pronunciavam diferente Sibolete. E assim então ficava claro que eram eframitas e não gileaditas. Amém, queridos? Então o sotaque muitas vezes denuncia. Então se o falso profeta chega todo enrolado no falar, já é fácil de descartar essa falsa profecia. Vamos seguir. A conclusão da nossa lição diz assim, ó, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. A igreja madura ou amadurecida na palavra de Deus, ela pode muito bem provar se a profecia é de Deus ou não é. Qual a origem daquela profecia? E o conceito e a consideração dos dons espirituais passam a ser cada vez mais conservados dentro dessa igreja. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Glórias a Deus! Segundo ponto a observar na conclusão. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. A pessoa é sujeita a falha, né? Mesmo o profeta, o que tem dom de profecia, está sujeito a falhar. Na emoção, se deixa levar pela emoção e finda dizendo algo a mais, né? Ou algo errado, de forma equivocada, talvez ainda por não saber administrar bem o dom que lhe foi concedido pelo Espírito Santo. Então a igreja tem que fazer o que com essa pessoa? Orientar com amor, com sabedoria e com a graça de Deus, orientar essas pessoas para que eles possam então ir administrando e melhorando a forma de usar o dom. Amém? Não é para mandar essas pessoas embora, não é para humilhar essas pessoas de forma que se sintam entristecidos e não queiram nunca mais abrir a boca para profetizar. Tem casos e casos, né? Tem pessoa que é falso profeta por uma natureza maligna, mas tem pessoa que finda entregando uma mensagem meio que atrapalhada por falta de administrar melhor o dom. Terceiro, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar.
ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, está na leitura bíblica em classe, que diz: examinai tudo e retende aquilo que é bom, ou retende o bem. Ainda notamos aqui, o falso profeta sempre quer mostrar um caminho mais fácil. A palavra de Deus está dizendo assim, assim, assim. Aí chega um falso profeta e diz outra coisa. Não. Eu me lembro uma vez que precisamos disciplinar uma jovem pelo seu comportamento que não estava adequado e foi preciso aplicar uma disciplina nessa jovem. Reunimos eu, minha esposa e essa jovem, e ela gostava de cantar e pregar a palavra de Deus. E ainda disciplinada, foi convidada para pregar numa outra congregação e foi sem avisar ninguém da liderança. Depois volta de lá e nos procura na casa pastoral, dizendo: eu fui pregar em tal lugar, fui sem avisar o senhor, fui sem comunicar. Mas você pregando, irmã, não está podendo agora, né, nesse período, está em período disciplinar, período de correção, né? Pastor, pois é, mas sobre isso que eu vim falar. Deus usou um irmão em profecia lá e disse que era para mim ficar tranquila e deixar Deus me usar, porque eu tenho que valorizar mais a vontade de Deus do que a vontade do homem. Veja bem, o falso profeta sempre quer mostrar um caminho mais fácil para as coisas. Que maravilha, né? Cuidado com isso, viu? Cuidado com isso. Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Esse negócio de correr atrás de profecia só dá nisso. Sabe o resultado dessa jovem? Infelizmente, hoje se encontra distanciada dos caminhos do Senhor, afastada, e não quero nem dizer ainda certos detalhes trágicos da vida dessa jovem. É algo que entristece a gente. Foi alguém que a gente teve a oportunidade de batizar nas águas, né? E hoje a gente vê, infelizmente, consequências de muitos erros, né? O que mais temos aqui? Hoje existem falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores, falsos profetas, falsos cristos e falsos crentes. Cuidado, tá cheio de gente falsa por aí. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a igreja dele pelo Brasil e pelo mundo, em nome de Jesus Cristo. Deus fique conosco. Amém. Eu quero mandar um abraço para o pastor Luciano Vicente, da missão MDN, Missão Discipulando Nações, o qual também é presidente da Assembleia de Deus na cidade de Taubaté, São Paulo, e todos os irmãos ali do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Nosso muito obrigado por estar seguindo o nosso canal, por estar acompanhando aí as aulas de Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos vocês aí. Um forte abraço aí para os irmãos do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.